Beleza! Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vão chegando pessoal, nós temos uma grande tarefa hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre senso de justiça. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justiça, justiça de Deus, justiça do homem. Então você que vai chegando, vai dando joinha. Hoje vai ser uma transmissão diferente de todas que eu já fiz, que a nossa transmissão costuma ser no Facebook. E hoje, tanto eu como a tia Gil estamos experimentando essa ferramenta no Instagram, ok? Espero que você seja abençoado, né, por essa temática de hoje, ok? Dá um oi aí, tia Gil. Olá pessoal, tudo bem? Amém. Hoje nós recebemos a ajuda da nossa filha, Sara, entendeu? Ela não gosta de aparecer, ela foi a pessoa que nos ajudou aí na iluminação, entendeu? Nos ajudou aí na questão né, da posição, do posicionamento da live, né? Tia Gil, entra lá, você tá no negócio, entra lá e vai dando saudação pro pessoal, tá bom? Esquece o YouTube, esquece outra coisa e vamos lá, porque as pessoas já estão chegando. Silvana, né? Porque aqui a minha mensagem está de lado, né? Eu coloquei o telefone de lado para pegar uma amplitude, pegar a tia Gil, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma janelinha aí e você vai ter duas pessoas ministrando, né, essa temática, tá bom? Como que funciona? Você que nunca participou conosco. Nossas lives sempre ela é interativa, né? Como todos os cursos do tio Marcelo, da tia Gil, né? Como todas as transmissões que nós fazemos, ela é interativa, onde você participa conosco, tá bom? Você participa, você dá a sua contribuição, ok? Né? Alguém te agiu? Ainda não, tá carregando aqui. Beleza. Né? O tema de hoje, senso de justiça. Ok? Eu acho que eu vou virar essa... Vira, melhor, porque ele tá de lado. Né? Aí, ó. Melhor. Legal, olha lá. Melhorou. Melhorou, né, galera? Melhorou. Agora sim. Né? Silvana, como é que chama a Silvana aqui? Nessas duas carinhas aqui? aí, ó. Uhum. Aí você escolhe, pastora Silvana. Aí adiciona. Glória a Deus. Né? Vai vendo quem vai chegando. Maria Aparecida tá chegando. Silvana, já tô vendo a mesa dela. Eita, tá chegando aí. Né? Olha lá, olha lá. Tem alguém escondidinho ali. Eu acho que é o Luiz. Olha lá, já tô vendo a casinha dela. Olha lá, que legal, hein? Amém. Tá ao contrário, é que eu vou mudar. Tá ao contrário. Aí, ó, voltou. Aí, ó, que legal. Oi, Luiz. Como é que tá, garotinho? Tudo bem. Tio Marcelo tá com saudade de você, rapaz. Ok? Amém, glória a Deus. Ajuda a sua mãe hoje. Hoje nós vamos falar sobre senso de justiça. Ajuda a sua mamãe aí e juntos nós vamos estar tendo essa transmissão, essa aula que vai atender muitas pessoas, ok? Glória a Deus. Ok. Então, beleza. Vai ajudar eu? Fica aí na ajuda aí, hein? Amém. Amém. Mas quem vai chegando aí, Mamu? Vai falando. Carla. Oi, Carla. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Alex. Isso. Vai falando aí, pessoal. Vai falando aí, pessoal. Enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui. Mas quem é que foi chegando? Pois é, Silvana. Hoje nós vamos falar sobre justiça. O senso de justiça. A justiça de Deus, justiça do homem, né? Por que alguns temperamentos, olha só que coisa interessante, né? Por que alguns temperamentos têm mais dificuldade de perdoar do que outras pessoas? É porque algumas pessoas têm mais dificuldade de perdoar, né? Outras têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Tudo
né, baseado no quê? No senso de justiça. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso daí, ok? A palavra de Deus, né, você que está aí na íntegra com a gente, né, você vai ter um respaldo bíblico sobre essa transmissão lá no livro de Romanos 1:17. Abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos 1:17, ok? Tia Gil, lê para nós, na sua versão. A versão da Tia Gil é uma versão muito legal. Depois eu quero ver sua versão, tá bom, Silva? Tá bom, tô abrindo aqui, tá? Então tá, vai lá, Tia Gil. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Isso aí, glória a Deus. Na sua, Silvana, tá um pouco diferente? Na minha não, na minha tá escrito assim, porque nele se descobriu a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso aí. Legal. E aqui está se referindo a quem? Está se referindo ao próprio Jesus. Olha só o que o texto, né, do Evangelho está indicando que Jesus é a justiça, né, indicando que Jesus ele é representação da justiça e que o justo, quem é o justo? Aquele que vive a justiça, aquele que acredita na justiça, né? O justo, ele viverá pela fé. Justo é aquele que foi justificado, né? E nós somos justos porque nós fomos justificados, né, por Jesus. Jesus, ele é o nosso juiz, ele, né, ele é o nosso advogado e vai se tornar, né, o nosso juiz. Em algumas causas, ele é o nosso juiz. E assim, eu fico muito... Oi? Eu fui no dicionário bíblico, né? E aqui está falando de uma explicação a respeito de ser justo, de Romanos 1:17. Posso ler? Pode sim. Pode. Fala assim, justo, pessoa cujo caráter é íntegro diante de Deus. Segundo as Escrituras, aquele a quem Deus justificou e que, temente a Deus, vive pela fé. Exatamente. E quem foi que nos justificou? Jesus. Né? A morte de Jesus na cruz, ela veio para nos justificar, né, da condenação, né? Da grande condenação. Então, Jesus, ele é esse justo juiz. E baseado em Jesus, nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre como viver pela fé, como ser justo nesse mundo caótico. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer justiça com as próprias mãos. A nossa tendência é sermos injusto para algumas pessoas e justo para nós. Ou seja, farinha pouco, meu pirão vem primeiro, né? Porque, o brasileiro ele tem a mania de ter vantagem em tudo, independente da situação. Independente da situação, ele quer ter vantagem em tudo. E isso não é muito legal, entendeu? O brasileiro tem a fama de dar jeitinho em tudo. Para quê? Para que ele não venha tomar prejuízo. Nem que isso venha a afetar a justiça, né? E o ser humano ele tem uma grande dificuldade de entender como funciona a justiça de Deus. O ser humano pensa que Deus tem que ser igual a ele. Eu também era assim. Eu creio que você também era assim. Tia Gil também era assim. Eu achava que a mesma medida que eu fui condenado, né, todos deveriam ser condenados. A mesma medida que eu fui pesado, todos deveriam ser pesados, né? E eu achava injusto quando algumas pessoas o delito era o mesmo, mas o tratamento era diferente, né? E aí que eu ficava virado. Por que comigo é assim? Aí vem o complexo de inferioridade, né? Aí vem o complexo de inferioridade, aí vem o síndrome da rejeição, né? E a gente fica
a gente fica sem saber, né, como agir em uma situação dessa. E estudando. Pode falar, pastor. Criança tem um pouco disso, né? Senso de justiça, pensa que desde cedo elas já percebem o tratamento diferenciado quando tem um outro irmão mais velho, ou quando tem um mais novo, ou quando está em ambientes onde a família tem outras pessoas junto. Criança vê isso claramente, né? É porque criança, devido à sua imaturidade, ela pensa que tem que ser do jeito dela, com as regras dela, entendeu? E não é assim, né? São as regras do papai, as regras da mamãe, e também ele ainda precisa entender como é que funciona o mecanismo da sociedade. Ele precisa entender que para tudo existe um tempo, entendeu? Então, quando a disciplina vem chocar, né, chocar o comportamento da criança, ele vai se sentir injustiçado mesmo. Ele vai se sentir injustiçado por quê? Porque eu não posso fazer isso. Porque fulano pode fazer, eu não posso. Né? Eu não sei com você, mas as meninas já falaram, pai, todo mundo faz. Aí vem aquela frase, você não é todo mundo. Aí elas ficam, né, com um senso de justiça abalado, por quê? Porque elas querem fazer aquilo que eles acham que é legal. Mas ela tem que entender, eles precisam entender que sobre ele existe um juiz, que neste momento é os pais, aquele que rege, aquele que conduz, são os pais, né? E é muito difícil a criança entender isso. Isso a gente entende, não é? Aqui eu fiz uma pesquisa rápida, né? E fala que você falou do senso de justiça, virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe compete, praticar a justiça, direito, ter a justiça a seu lado, a ação. Então, é uma virtude. É uma virtude. Uhum. O senso de justiça é uma virtude. É uma virtude. Mas a gente entendendo até onde vai essa justiça? Até onde vai a tara da balança? Quando eu estou com a balança na mão, ela tem que tender para que lado? E muitas vezes o meu senso de justiça, né, manda a tara para o meu lado. E eu acabo sendo injusto, né, muitas vezes com o outro, né? E uma coisa que eu tive um grande conflito, né, e eu creio que todos nós temos vai estar numa situação como essa. Eu tinha um senso de justiça muito grande. Eu era muito intransigente à questão de justiça. Eu era muito pau, pedra, pedra. Até que um dia nós pegamos um caso de uma criança que foi abusada. Uma criança que foi abusada. E quando a gente pega um caso desse, qual é a nossa sensação, qual é o nosso desejo em relação ao abusador? É esganar, né? Justiça. É julgar, né? Aí a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí a gente quer, né, ser o juiz. E aqui no versículo de Romanos 1:17, diz que Jesus é a nossa justiça, porque o justo viverá pela fé. E a gente não pode tomar uma posição que não é nossa. A gente não pode tomar uma posição que é de Deus. Porque a justiça divina, porque assim, a gente está falando até então de uma justiça, da justiça divina, né, da justiça de Deus, da justiça baseada em Romanos 1:17. Então, a justiça de Deus, ela é indiscutível. Então, no caso desse, do abusador, a justiça humana quer fazer o quê? Quer esganar, quer prender, quer, né, quer lixar, entendeu? Essa é a justiça humana. E o que é a justiça de... E agora é a justiça de Deus. A justiça de Deus quer perdoar. A justiça de Deus quer restaurar. A justiça de Deus quer alcançar. E eu não entendia isso. Eu falava, Senhor, mas como que nós devemos perdoar esse abusador?
como? Me dê uma noção, né, de como lidar com o abusador. Até que o Senhor falou assim, há uma diferença da vítima e o abusador. Há uma diferença de você, meu servo, meu filho, do abusador. A diferença é que você tem uma identidade em mim. Esse abusador ainda não tem uma identidade em mim. Ele não, você sabe que você é meu filho. Você sabe que você é amado. Você sabe que você é querido. Mas esse abusador não sabe. Esse abusador não sabe que ele é meu filho. Ele não quer entender que meu amor para com ele é muito grande. Aí entra o amor incondicional, né, de Deus mediante essa situação. Então, aqui a justiça de Deus vai ser feita baseado na identidade dele. Na identidade dele. Mas muitas pessoas pensam que Deus é aquele ser, né, que fica lá no céu esperando alguém dar um vacilo para fulminar. E Deus não é assim. Deus é justiça. Deus vai tentar resgatar o homem até o seu último momento. Entendeu? Mas o homem tem o quê? Tem a síndrome do Robin Hood. A síndrome do Robin Hood é aquela síndrome de que o mal justifica o bem. Entendeu? Um mal, porque o roubo, né, justifica o bem. E não é assim. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus vai condenar o pecado. Sim, vai condenar o pecado, mas vai sempre amar o pecador. A justiça de Deus sempre vai ser assim. A justiça de Deus sempre vai nos alcançar. Entendeu? Porque a justiça de Deus ela é perfeita. Já a justiça do homem, é lógico que nós precisamos entender também que, como nós vivemos em uma sociedade, e toda transgressão de lei há uma consequência, entendeu? Da forma civil, então a gente precisa entender isso. Não quer dizer que, Deus me perdoou. Sim, Deus te perdoou. Mas você tem ainda uma conta para prestar com a sociedade. Né? Mas muitas vezes nós queremos ser esse juiz. Eu estava vendo com as meninas aquele filme A Cabana. Você já assistiu aquele filme A Cabana? Eu comecei a assistir esses dias, mas não fui até o final, não. O filme A Cabana, ele, assim, muitas pessoas são muito céticas com esse filme. Né? Muitas pessoas não liam esse livro achando que esse livro tinha sido era um livro espírita, entendeu? Houve um grande preconceito a respeito do livro A Cabana. Mas quando lançou o filme e as pessoas assistiram o filme, eles começaram a entender o que significa o que o filme Acabando, o livro Acabando estava querendo trabalhar. O filme Acabando e o livro Acabando é um livro de cura interior. É o livro de restauração de alma. Entendeu? E nós vemos ali, para resumir, Mac, um pai que, ao salvar os seus filhos que estavam se afogando, né, quando ele volta, a sua outra filha tinha sido sequestrada. Aí, quando foi ver, a sua filha tinha sido sequestrada, abusada e morta. Então, ele fica muito irado com Deus. Ele fica muito irado com Deus, por quê? Porque ele queria que Deus, né, protegesse a sua filha. Fizesse e algo. Ele começou a questionar. Como assim você deixa minha filha ser sequestrada e morta? Até que Deus marca o encontro com ele e traz a restauração para com ele. E assim, o senso de justiça entra onde? Pastor? Entra naquele momento onde Jesus, porque ali no filme A Cabana, Deus é representado ali pelo Espírito Santo, por Jesus e por Deus. Eu não assisti. Algumas pessoas me questionou, mas pastor, Deus não era mulher não. Mas por que Deus apareceu ali, né, de primeiro como mulher? Porque a maior dificuldade de Mac é contra a paternidade. Então, creio que se Deus aparecesse ali como homem, o Mac não tinha aceitado ser tratado. Ele não tinha sido abrido, né, o seu coração para ser trabalhado.
Então, por isso que apareceu como mulher. Então, Jesus, ele pega Meque e leva Meque até um local onde Meque entra em uma caverna, e quando ele chega na caverna, ele encontra uma mulher sentada em um trono. O nome dessa mulher é Sabedoria. E a Sabedoria, né, começa a conversar com Meque e fala com ele, você senta aqui no trono. Aí ele foi e sentou. Aí ele falou assim, mas o que significa isso aqui? Esse trono significa o seu senso de justiça. Esse trono significa que você é o juiz. Porque na situação você está querendo ser Deus. Você está querendo julgar com a sua consciência, com a sua limitação humana. Enquanto você tentar julgar esse abusador, você nunca vai atingir o ponto auge da libertação e da cura, que é o perdão. Enquanto você estiver na posição de juiz, você não libera perdão, você não recebe perdão, entendeu? Você não administra o perdão. Por quê? Porque você... Pode falar. Essa situação de ser juiz, uma situação dessa de abuso, eu tenho uma experiência, tio Marcelo, você também deve ter já esse tipo de situação, onde o abusador também é criança. Né? Uma criança molestou outra criança. Né? Uma criança de 5 anos molestou uma criança de 9 meses, de 1 ano. Né? E aí, onde que fica o meu senso de justiça? Com o adulto. Porque provavelmente tem um adulto aí que fez a bagunça toda, né? Que deixou, que também abusou do mais velho. E se nós observarmos, eu lembro que na época, tem há muitos anos isso, eu falei, Senhor, o que fazer? Olha o trauma para essa criança, para essas 2 crianças, né? E a pessoa simplesmente era como se fosse uma palha. A pessoa simplesmente não tinha expressão nenhuma, sabe? O abusador. Se eu fosse juiz, eu querendo ser juiz, eu queria logo apontar o dedo para essa pessoa. Mas primeiro que eu estava num trabalho onde eu não precisava procurar quem fez, eu precisava tirar a criança do risco, né? E na verdade eram 2 crianças. E na minha cidade na época não tinha abrigo. E o que fazer? Então, você tem que ter muito caráter de Deus. O seu caráter tem que estar muito forjado em Deus, porque você precisa se avaliar, né? Você precisa se entender, parar, chorar sozinho, né? E pedir forças. Pedir forças para você agir numa situação dessa, onde você quer, né, deletar o abusador, onde você quer que a justiça seja feita. Então, quando nós falamos de justiça do homem, está muito ligado à justiça de Deus. Nós só vamos entender quando a gente conseguir entronizar Deus dentro da gente. Né? E essa questão de ser forjado, de ser lapidado, a gente não aprende de um dia para o outro. E muitas vezes, dentro das igrejas, nós não aprendemos isso. Porque está todo mundo preocupado com muita coisa. Né? E é muito interessante esse assunto, muito sério, né? Muito sério, uma abordagem que a gente podia entrar assim, em assuntos, né? E só que muitas coisas a gente não pode nem abordar, mas eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos começar a levar essas discussões para frente, né? Caráter, justiça, né? Ainda mais que é algo que, se a gente não abrir os olhos, porque o senso de justiça é porta aberta para iniquidades. Sim. É uma raiz da iniquidade, entendeu? Porque quando eu sou o juiz,
quando eu tenho um senso de justiça muito alto, acima do meu caráter, acima da minha posição em Cristo, acima da minha identidade, né, esse senso de justiça acaba me levando a cometer iniquidades, e essas iniquidades vêm trazendo peso espiritual e alianças espirituais. Entendeu? No livro nesse livro aqui, ó, esse livro do pastor Zeni, né, ele fala sobre raízes da iniquidade. E aqui ele fala que o senso de justiça é uma raiz de iniquidade. O que é a raiz? A raiz é aquela parte da árvore que vai profundo, que quanto mais profundidade, quanto mais espaço ela tem, mais ela ocupa. Então, quando eu tenho um senso de justiça muito alto, eu vou passar por cima de todos e de tudo para que a minha opinião, que o meu julgamento seja o perfeito, seja o que vai prevalecer, entendeu? Né? Porque quando eu tenho um senso de justiça muito grande, eu não consigo ser imparcial. Eu tenho dificuldade de ser imparcial, eu tenho dificuldade de me colocar na posição daquela pessoa, entendeu? Como eu te falei, eu tinha dificuldade de trabalhar com abusador, porque eu não via lógica uma pessoa abusar de uma criança. Eu não via lógica. É lógico que não tem lógica, lógico que não tem lógica. Glória a Deus. Entendeu? Mas eu não via o que deu na cabeça de fazer isso. Uhum. A minha vontade era muito grande de fazer justiça com as próprias mãos mesmo. De assim, nem querer ver essa pessoa. Até que nós pegamos um caso de uma pessoa bem próxima da gente. Uma pessoa que a gente ama. Onde Deus nos trabalhou para trabalharmos com essa pessoa, entendeu? Trabalhar com essa pessoa, porque o alvo de Jesus, né, como justiceiro, né, porque ele que é o nosso justiceiro, ele que nos justifica, né, que o justo é justificado pela fé, a nossa fé em Cristo vai nos promover situações para trabalhar com situações assim, entendeu? Onde nós vamos trabalhar o nosso autocontrole, nós vamos trabalhar um imparcial, um conselheiro que não vê situações, né, ver pessoas, porque quando a gente vê aquela pessoa que cometeu um delito, quando a gente começa a vê-lo como alvo de Cristo, alvo do Espírito Santo, a nossa ótica começa a mudar, a nossa visão começa a mudar, entendeu? Né? E algumas pessoas que têm um senso de justiça muito grande, ela vai ter muitas dificuldades de relacionamento. Amém? Eu quero fazer uma enquete com vocês aí que estão nos assistindo. Você que tem um senso de justiça alto, vai dando um joinha, né? Se você tem ou se não tem. Não, tio Marcelo, tem um senso de justiça alto. Vai dando um joinha aí, só para a gente saber, né? E entender. Muitas pessoas já estão aí, né, Tia Gil? Quem está aí, vai falando. Tem alguém aí? Tem a Daniane, minha sobrinha. Oi! A Ana, minha sobrinha, está aí também conosco. A tia Pati estava aí. Tia Pati? Isso, tia Ô, Pati. Tia Pati. Glória a Deus. Olha lá. Paula. Isso. Você que tem um senso de justiça alto, vai dando um joinha que nós vamos continuar. Estamos continuando falando sobre senso de justiça. Agora nós vamos falar como que o senso de justiça pode afetar o nosso caráter. Porque pode sim. Né? Tem uma pergunta ali. Não é fácil não ter esse senso de justiça. É. Que é verdade. Agora, o que tem? Quem falou? Paula, né? Paula, todos nós temos um senso de justiça. Mas o que nós estamos trabalhando aqui? É qual nível que está o seu senso de justiça? Porque muitas vezes nós temos um senso de justiça, né, pastora? Acima da justiça de Deus. Aí não funciona. Aí é iniquidade. Aí é canal, aí é raiz de iniquidade. Porque quem tem que ser o nosso justiceiro? Jesus. Então, quando eu coloco a minha justiça, quando eu coloco a minha justiça acima da de Cristo, aí não dá certo. Não. Então, assim, quando o meu senso de justiça é justificado por Cristo, eu vou fazer tudo aquilo
né, baseado em Cristo, baseado nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem pergunta? Olha lá, uma pergunta. Uhum. Vamos lá, uma vez. Angelita, uma vez eu vi uma frase que me tocou muito, que Jesus morreu por mim, por você, mas morreu também pelo Fernandinho Beiramar, pelo abusador. Isso é muito forte. É muito forte. Quem fez? Angelita, né? Angelita. Pois é, Angelita. Isso aí, para quem tem um senso de justiça muito alto, né, pastora? Isso é um castigo. Como que Deus de amor, ele é um Deus de amor também para Fernandinho Beiramar. É também para o traficante, é também para o assassino, é também. Por quê? Porque a gente quer ver, Angelita, com os nossos olhos. A gente quer ver com o nosso senso de justiça humano. Mas a gente não vê o senso de justiça baseado em Deus. Como eu falei. O que nos difere dessas pessoas? O que nos difere é que nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos a certeza que nós somos amados por Ele. Nós temos certeza que o sangue dele nos lavou do pecado. Mas essas pessoas ainda não sabem. Essas pessoas ainda precisam ser alcançadas por Jesus. Então, o esforço, né, de Deus para alcançar essas pessoas é muito grande. Por isso que nós temos um grande papel nessa situação. Nós temos um grande papel de evangelismo para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, quando eu começo a olhar essas pessoas com um olhar de misericórdia, eu vou deixando a justiça de Cristo fazer todo o trabalho. Todo o trabalho. Entendeu? Porque, como nós bem sabemos, temos a justiça divina, que essa é inevitável, essa não tem corrupção, essa não tem barganha, a justiça de Deus é perfeita e restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Então, a justiça de Deus é perfeita. Não tem ninguém que consegue dobrar a justiça de Deus. Tem uma pergunta aqui. Pergunta. Como posso melhorar o meu senso de justiça? Como posso melhorar o meu senso de justiça? Ei, Silvana, pastora, dá uma dica aí. Olha, eu posso melhorar quando eu olho para a cruz. Quando eu fico atrás da cruz e me lembro que João 3,16, ele morreu por todos, por mim, por você, por todo mundo, e que não tem tamanho de pecado. Então, talvez, aos meus olhos, o pecado que a pessoa está cometendo pode ser muito grande, mas não tem tamanho. Para o Senhor, tudo é pecado. Então, nós somos iguais perante o Senhor, né? O nosso justo juiz, graças a Deus por isso, né? Pela misericórdia dele, nós todos somos julgados da mesma maneira. Então, eu preciso ficar atrás da cruz, lembrar do sacrifício da cruz e pedir a ele mesmo para eu entender, para eu esquecer do meu eu e voltar para ele, né? Tudo é por ele. É verdade. Né? Assim, voltando lá para o filme A Cabana, o Mac Mackenzie, né? Ele só trabalhou seu senso de justiça quando ele saiu do trono. Enquanto ele estava no trono, enquanto ele estava no comando, enquanto ele estava no poder, enquanto ele estava, né, com sua autossuficiência no auge, nada foi feito. Nada podia ser feito, porque ali ele estava na posição de Deus. E quando nós temos o senso de justiça alto, nós tomamos o lugar de Deus. Nós tomamos o lugar de Deus em situações, né, simples da nossa vida. Entendeu? E tomamos o lugar de Deus em situações complexas de nossa vida. O trono não é o nosso lugar. O trono não é o nosso lugar. Nosso lugar é, como se você falou, atrás da cruz, aos pés da cruz, junto à cruz. Nosso papel é ali, o nosso lugar é ali, porque ali, né, o justo juiz, ele vai fazer tudo ao nosso favor.
entendeu? Né? Nós conseguimos perceber isso em situações que a gente achava que era impossível a gente ser resolvida. E quando menos espera, a justiça foi feita. Porque Deus é justo. A justiça de Deus nunca falha. Amém? Amém. Glória a Eu Deus. só quero falar uma coisinha. Eu me lembro que eu tinha um costume de falar assim, eu não aceito isso, né? Minha pastora está aí, o pessoal que teve CI 21 comigo, né? Meus sobrinhos que estão aí ouvindo, né? Angelita. Eu tinha muito, pastor Alex, eu tinha muito o costume de falar assim, eu não aceito isso. Não, eu não aceito. E um dia o Senhor falou comigo, claramente assim, né? Quem sou eu? Que eu preciso começar a observar o que as coisas acontecem e que ele está no controle. Então, quem sou eu para não aceitar alguma coisa? Né? Quando eu começo a bater o pezinho e falar que eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu estou indo contra a vontade dele. E a vontade dele é sempre boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, esse senso de justiça, essa coisa de não aceitar, de não querer, de bater o pé, não podia estar em mim. Demorei, né? Precisou, assim, eu tive que ter um momento, eu com ele, ele comigo, mas aconteceu, graças a Deus. Porque enquanto a gente ficar batendo o pezinho, né, e falar não aceito, não aceito, não aceito, não tem como nem a situação mudar, porque a gente não muda o foco. Né? E muitas vezes, quando a gente está sendo juiz de alguma coisa, a gente tem que tirar o foco daquilo e olhar para a cruz mesmo. Parar de olhar o problema e olhar para quem pode resolver. E Exatamente. quando eu olho para quem vai resolver, eu só agradeço. Porque quando a gente está nessa posição, né, Silvana, a gente acaba murmurando, e a murmuração, né, atrai demônios, né, atrai demônios para áreas de nossa vida, né, que trava mais ainda a situação. Então, quando a gente está numa situação de muita cobrança, de querer ser o juiz, de querer que, porque eu fui injustiçado, Deus é Deus, ele é a justiça dos injustiçados. Jesus é o justiceiro para os injustiçados. Então fique tranquilo, né? Se você está sofrendo perseguição na igreja, né, por um líder, Jesus é o seu juiz. Se você está sofrendo perseguição, injustiça no trabalho, ei, Jesus é o seu juiz. Entendeu? A gente precisa ter. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer brigar. A gente quer vingar, a gente quer dar o troco, a gente quer medir com a mesma medida que nós fomos medidos, entendeu? Mas como que isso surgiu, pastor? Como que meu senso de justiça ficou tão grande assim? Eu nasci assim? Não, você não nasceu assim. Você não nasceu com um senso de justiça tão alto assim. Você foi se colocando em posições de justiça que não era para você ficar. Isso mediante o quê? Mediante a cobrança, porque talvez você foi inserido em um ambiente de muita cobrança, de uma perfeição muito grande, ou de uma injustiça muito grande. No meu caso, eu fui inserido em um ambiente de injustiça. Como eu era o mais novo da minha casa, então sempre quem ficava no prejuízo era eu. Entendeu? Então, assim, eu fui crescendo, né? Crescendo em meio aos fortes, né? Fui crescendo em meio aos fortes, eu fui desbravando espaços. E nesse desbravar espaço, eu passava por cima de qualquer um para alcançar o meu objetivo. E eu creio que muitos são assim. Eu creio que muitos foram forjados a ter um senso de justiça acima do normal, mediante abuso, mediante a cobrança, mediante a opressão, entendeu? A autocrítica, a crítica externas, entendeu? Então, assim, tudo isso é situações de cura, situações que precisam ser curadas
pelo Senhor, né? O programa de cura, o programa de libertação e cura, ela trabalha, uma das primeiras coisas que trabalhamos em cura interior é o senso de justiça. O senso de justiça ele precisa ser trabalhado. Porque enquanto o senso de justiça não for trabalhado, como eu falei, eu vou ter dificuldade de perdoar. Eu vou ter dificuldade de perdoar, eu vou ter dificuldade de não dar o troco, porque quando o meu senso de justiça está grande, está alto, eu não vou perdoar, eu vou se vingar, eu vou dar o troco em todo o tempo. Se eu sentir que eu tomei prejuízo em alguma coisa, ou que eu fui ferido em alguma situação, eu vou dar o troco, e isso não é saudável para a nossa alma. Isso não é saudável. Né? E o perdão, ele é muito essencial na vida do ser humano. O perdão, como todos já sabem, que se você não sabe, eu quero que você aprenda, né, você que está nos ouvindo aí, o perdão, ele é decisão. O perdão, ele está acima de qualquer justiça humana, entendeu? O perdão está na decisão de querer ser perdoado e de perdoar, né? No filme A Cabana, a maior dificuldade de Mac era o quê? Perdoar aquele que matou a filha dele. Como que um pai que perdeu a sua filha caçula, sua filha, né, que ele mais amava, como que agora ele perante a Deus, eu tenho que perdoar esse cara? Aí ele foi, o Espírito Santo de Deus convenceu ele, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence, entendeu? O Espírito Santo de Deus convenceu ele que ele precisava liberar o perdão. Aí ele falou assim, mas eu ainda estou com raiva, mas eu ainda estou com muito ódio. Aí o Espírito Santo de Deus fala para ele, mas isso não tem nada a ver com o seu perdão. Seu sentimento é seu sentimento. Seu sentimento vai ser trabalhado com o decorrer do tempo. O que nós estamos o que está em questão agora é o perdão. Nesse livro aqui, ó, As 5 Linguagens do Perdão, do Gary Chapman, ele é excelente. A tia Gil, ela está lendo esse livro, ela tem um grupo no WhatsApp, né, Silvana sabe, né, Silvana? Ela tem um grupo no WhatsApp onde todo dia ela lê trechos desse livro. Ela está quase, já está no... Estou no 5º capítulo. Já está no 5º capítulo. Estou na metade do 5º, ele é grande. Entendeu? Então, assim, nesse livro, ela explica, o livro explica como que deve ser o perdão. 5 linguagens do perdão. O perdão tem linguagem, o perdão tem etapas, o perdão tem decisão, o perdão tem posição. E aqui ele ensina. Um livro muito bom. Enquanto eu não descobri, né? Enquanto eu não aprendi a trabalhar a psicologia do perdão, eu não tive êxito na minha vida, né? Porque ele é base de tudo, né? Como que eu vou trabalhar a libertação se eu tenho dificuldade de perdoar? Como que eu vou trabalhar para o meu irmão, né, que ele precisa liberar perdão, se eu não sei liberar perdão? Entendeu? Pastor, mas liberar perdão é ser um banana? Não tem nada a ver em ser um banana. Você vai ser, né? Vai trabalhar, porque quando você libera o perdão, você trabalha a justiça. Você está vivendo a justiça. Porque você libera o perdão e quando você libera o perdão, você deixa essa causa na mão de quem? Na mão de Deus. Na mão de Deus. Quando você libera aquela pessoa que te feriu, que te magoou, você libera essa pessoa no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quem trabalha é o Espírito Santo de Deus, né? Casos espirituais, ferramentas espirituais, ok? E quando você libera o perdão, Deus começa a trabalhar ali no sobrenatural, né? E daqui a pouco você está sem nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de ódio, muito pelo contrário. Aí vem trabalhando em você a parte de ser compassivo, né? A parte de se colocar no lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu me lembro, né? Um dos temas que nós conversamos muito com as mulheres, muitas das vezes, é a respeito de traição, né? Uhum. E quando a mulher consegue entender isso, e aí as mulheres falam,
Por que você fez isso? Roda de mulher, né? Por que você fez? Não, fulana, como que você aceitou? Como é que você perdoou? Como é que você aceitou ele de novo? Ah, não, você é uma coitada. E aí um dia eu vi uma mulher falando assim, eu decidi ser feliz. Legal. Eu decidi ser feliz. Eu decidi perdoar. E através do perdão, eu decidi ser feliz. E aí, sim, aquela palavra ficou todo mundo. Como assim, né? E é muito isso, né? O perdão, ele traz bênçãos espirituais na nossa vida que a gente nem imagina, né? E precisa ser liberado. E é questão de querer. Exatamente. E assim, a posição dela foi uma posição muito sábia, porque assim, olha só como a roda toda queria ter uma justiça, tinha um senso de justiça totalmente contrário da dela. Mas com o liberar perdão, ela mostrou para aquelas meninas, para aquelas mulheres, que a decisão dela está baseada na justiça de Deus. Uhum. A decisão dela está baseada na justiça de Deus. Porque ali é o melhor lugar. Todas as causas impossíveis têm que estar na mão dele. Amém? Alguma pergunta aí, meu amor? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Não, não vai mais lá pra cima. Tem mais alguma Tinha pergunta? umas Você tem coisas que anotar aí, assim. meu amor, senão a gente perde. Ok? Tem mais alguma pergunta aí, Silvana? Não estou vendo aqui, não, pastor Marcelo. Ai, Ó. não só aparece Ah, no tá. manual. Pessoal, você que fez uma pergunta enquanto a gente estava falando aqui, se quiser refazer a pergunta, refaça a pergunta ou o comentário, né? Que a gente vai trazer para você, né? Como eu te falei, já passou o visual, né? Da pergunta e a gente não conseguiu ver, tá bom? A internet está tendo toda hora. Amém. Ah, Anabel. Belzinha, tá aí, a Anabel tá junto, olha lá, a Anabel aí. Anabel, glória a Deus. Amém? O senso de justiça tem alguma coisa a ver com temperamento? Você acha que alguns temperamentos são mais, têm um senso de justiça maior do que o outro? Você Sim, acha? eu acho que sim. Eu É, acho que alguns temperamentos, claro que precisa ter a dosagem, né? Mas um temperamento que não é controlado pelo espírito tem mais senso de justiça do que o outro. Uma pessoa, né, mais temperada, ela tem menos senso de justiça. Quando a pessoa ela está no equilíbrio, né, ela consegue enxergar algumas coisas que o outro que está fora do equilíbrio. Então, o que está fora do equilíbrio tem mais senso de justiça. A pessoa que está querendo fazer toma lá da cá, né? Não faça comigo que eu vou fazer com você, né? mas existe. Também acha que sim, ó. Não está aparecendo no meu, não. Tá aqui. Tá aparecendo? Quem falou? A Carla. Eu também acho que sim. Então, mas existe sim, né? Tem pessoas que o seu temperamento é um temperamento mais duro, direto, mais dinâmico, mais explosivo, né? O exemplo é o temperamento colérico. O temperamento colérico, ele é um temperamento, um líder, né? Um temperamento de liderança. É um temperamento que cobra muito e se cobra muito. Então, quanto mais o temperamento, quanto mais a autocobrança, mais esse senso de justiça, maior o senso de justiça. Então, você que tem um senso de justiça muito alto, né, dá uma analisada na sua autocobrança. Quando eu falo autocobrança, meninos e meninas, é você se cobrando, você se aceitando, né, a sua autoimagem, né? Então, dá uma olhadinha que talvez a sua autocobrança está elevando o seu senso de justiça, né? O temperamento colérico, ele é um temperamento duro e direto, é um temperamento voltado para projeto, é aquela pessoa que não faz rodeio, ele é o que é, ele chega chegando, entendeu? E sim, quando ele está
com um projeto, ele vai executar aquele projeto, custe o que custar, né? Aí coloca duas pessoas, uma com temperamento colérico, outro com temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é mais relaxadinho, né? Ele é mais relaxado, ele é mais, né, na dele, ele não é pego à perfeição, ele não é pego, ele é pego a, né, a contato humano. Ele não é voltado para projetos, ele é voltado para contatos humanos, para pessoa, ele é voltado para a pessoa. Já o temperamento colérico, ele é voltado para produção, voltado para resultado. Então, quando você pega o mesmo projeto e dá para essas duas pessoas, aí aquele que é colérico, ele vai fazer executar o projeto, mas ele vai ficar agoniado de ver aquela outra pessoa, aquele sanguíneo, fazendo o mesmo projeto, mas de uma forma totalmente diferente, toda vez desleixada, toda desleixada, entendeu? E chega a um resultado. Aí quando o líder chega e olha os dois projetos, ele vai e parabeniza os dois e valoriza os dois. O colérico vai entrar em crise. Como assim? O meu projeto é melhor. Eu dediquei mais tempo. Eu fui mais dedicado. Entendeu? Por que isso? É igual a parábola da vinha. Entendeu? Né? É justo eu que trabalhei o dia todo ganhar o mesmo daquele que trabalhou 3 horas? É justo isso. Mas quem é o dono da vinha, gente? É Deus. É Deus. Então a justiça dele é o que importa. Não importa se você trabalhou, né, 12 horas e o outro trabalhou 2 horas, e quando o mestre chegou, valorizou os dois da mesma forma. Não importa. Porque o que está em xeque aí é o senso de justiça de Deus. Então, eu sei que que o temperamento colérico é um temperamento que cobra muito, cobra perfeição, né? Cobra postura, né? Cobra colocação. Então, muitas vezes, o temperamento colérico ele é intransigente, ele não aceita nenhuma falha, né? Ele é voltado, muitas vezes, para uma perfeição além do normal. Por quê? Porque ele foi treinado a ser assim. Ele foi treinado e cobrado a ser assim. Entendeu? Então, a gente precisa, como você falou, ter um temperamento controlado pelo espírito. Não deixar que essas injustiças, aparentemente injustiça, venham me tirar da presença de Deus. Eu vejo muitas coisas na igreja que, se eu fosse dar ouvido, né, prestar atenção naquilo que está sendo feito, da forma que está sendo feita, eu estaria em crise, em pânico. Te ajuda também, entendeu? Mas é Deus. Não sou eu que estou liderando. Não sou eu que estou na frente. Não é de mim que o Senhor vai cobrar. Entendeu? A gente precisa analisar neste ponto. Porque o nosso temperamento é um temperamento de que, não é desse jeito, eu vou fazer. É para Deus, eu vou fazer. É para ajudar, eu vou fazer. Mas vai fazer murmurando, cobrando demais. Entendeu? Amém? Amém. Glória a Deus. E assim, você falou da viúva, né? Se nós formos falar do alimento, depois que o povo andou aquele tempo todo no deserto, caminhou, e quando eles murmuraram, eles tinham lá todos os dias de manhã o quê? Qual alimento que Maná. Deus colocou para ele? O maná, né? Na medida certa. E aquele povo não trabalhava. Verdadeiramente, se nós formos aprofundar, eles só murmuravam, só reclamavam, porque era o sol escaldejante na cabeça, sem visão de para onde ir, onde chegar, como chegar, né? Então era um tempo só de murmuração. E mesmo assim, o Senhor não se esqueceu deles. E eu vejo nesse tempo de pandemia, nós às vezes muito assim, a gente reclama às vezes muito por estar parado, né? E tem muito a ver com a questão de ser colérico, de ser. Quais são os outros? Colérico, sanguíneo. Sanguíneo, fleumático e melancólico. Então,
sim, tem temperamentos que não tá aguentando, mas é do próprio temperamento da pessoa, né? Não está aguentando toda a situação, e aí isso aí é colocado para fora, né? De uma maneira, às vezes explosiva, de acordo com o temperamento mesmo da pessoa, né? Então, essa busca da justiça em Deus, essa busca de tentar se controlar. O pessoal aqui de casa, eles costumam falar, né? Nossa, a minha irmã, minha sobrinha fala, nossa, eu fico olhando a Silvana, a coisa tá, parece que tá desesperada, e ela, tranquila, né? Eu tento trazer o mais equilíbrio possível. E a minha cunhada fala para mim: Meu Deus, você não desespera com nada. Não adianta desesperar verdadeiramente. Então, tem coisas, né, que a gente até cobra, pede ao Senhor que ele seja o justo juiz e que ele julgue aquela causa no momento que a gente quer, né? Mas sem mostrar verdadeiramente um desespero. Porque essa fé, esse acreditar, esse entendimento da situação, ou acreditar que tudo vai passar, precisa estar em mim. Porque se eu for a primeira a ser desesperada, o colérico, o sanguíneo, todos os outros temperamentos vão se juntar em mim, não vai dar em nada. Tem pessoas que parecem que Verdade. estão todos juntos, né, pastor Marcelo? É Tem pessoas verdade. E muitas vezes eu quero que a justiça sempre venha ao meu favor. que, ao meu favor. Sempre tem que ser o meu resultado, né? Tudo bem, vou deixar a causa na mão do Senhor. Senhor, ó, aqui está a causa, mas o resultado é esse aqui, tá bom? O resultado já está aqui. Ele quer manipular, né, a divindade de Deus, entendeu? E isso é uma iniquidade, isso aí traz muitos prejuízos no mundo espiritual, entendeu? É não reconhecer Deus como Deus, É verdade. né? Deus é justiça, gente. Deus é justiça. Alguma pergunta, meu amor? Não, não é pergunta não. A Carla, ela comenta, esse é o da minha cunhada. Ela se cobra demais que ela acaba afastando amigos e alguns familiares. Devido à autocobrança, né, Carlinha? Devido à É. autocobrança, porque essa autocobrança, você cria um padrão. Você cria um padrão e esse padrão ele se torna um padrão inatingível. Nem você atinge esse padrão, nem outras pessoas, nem as pessoas que te cercam alcançam esse padrão. E você se frustra. A pessoa se frustra. Aí a pessoa fica se achando a pior pessoa do mundo, né? E assim, ela cria esse padrão e se você não se enquadra nesse padrão, você não serve. Você não serve para ser minha amiga, você não serve para ser minha patroa, você não serve para fazer parte do círculo de oração onde eu faço parte, porque eu criei um padrão, né, de oração, e esse padrão de oração, se você não alcança, então você não faz parte. Aí começa, né, excluindo as pessoas, né, da convivência. E Deus nos chamou para quê? Para ter relacionamento. E a autocobrança nos separa de quê? De relacionamentos, meu filho. A autocobrança me separa de relacionamentos. E quanto mais próximo das pessoas, mais eu me conheço. Quanto mais próximo, por isso que Deus nos chamou para sermos um, né? A unidade, porque tanto se fala em unidade na igreja. Porque quanto mais próximo de pessoas diferentes eu fico, mais eu me vejo. Mas eu me vejo, mas quando eu tenho um senso de justiça, quando eu fico próximo de pessoas, entendeu? Eu começo a ver não o meu defeito, mas eu começo a ver o defeito do outro. Sendo que o Senhor me colocou ali para eu ver o meu defeito. Porque o Senhor quer trabalhar o meu defeito. O defeito da pessoa, o Senhor vai trabalhar com a pessoa. Entendeu? E a questão da unidade é para isso, por isso que Deus nos colocou em um corpo, para que eu possa ver a minha qualidade, mas também os meus defeitos. Amém? Amém. Glória a É, Deus. pastor Marcelo, tem muito essa questão de pecados, né? De até que ponto a gente entende que nossos pecados eles são apagados, né? Os nossos pecados, a nossa iniquidade, quando ela verdadeiramente é apagada,
né? Tem muito, o senso de justiça tem muito a ver com isso, porque a gente verdadeiramente, quando você está com um nível muito elevado de justiça, você não está acreditando que verdadeiramente o seu pecado ele